E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Dessa vez nós vamos falar sobre marketing de conteúdo para empresas contábeis. Novamente ao meu lado aqui eu tenho a Vanessa. Oi, gente, tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre marketing de conteúdo, tudo que você precisa saber para produzir conteúdo para sua empresa de contabilidade. Vamos lá, né, Vanessa, falar primeiro o que é marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo aí na sua visão? O marketing de conteúdo é uma estratégia que engloba a produção de conteúdos no geral. Então, produção de conteúdos de artigo para blog, de conteúdo para rede social, de vídeo, de e-mail marketing. Então, toda a estratégia que você produz um conteúdo para você divulgar, para você informar, nutrir, um público final, é uma estratégia de marketing de conteúdo. Eu gosto de fazer de contar um pouco a história, porque é o seguinte, antes, há 10 anos atrás, a gente tinha os meios de que você fazia divulgação. Então você tinha televisão, você tinha rádio, aí você tinha um intervalo ali da novela, do Jornal Nacional, e ali as empresas poderiam colocar entre um intervalo e outro as suas propagandas. Só que isso, além de ser caríssimo, de ser muito caro para você fazer o anúncio, era só para poucas empresas, só para as grandes empresas. E por exemplo, se você pegar uma Rede Globo, o que a Rede Globo faz? Ela te gera conteúdo, ela te gera entretenimento e nesses intervalos ela te vende alguma coisa. É isso que uma Rede Globo faz. Sim. O que aconteceu? As empresas, todas as empresas, ou todas as pessoas físicas hoje, que você tem TikTok, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem YouTube, todas as empresas passavam meio que ser uma Rede Globo, cada uma do seu tamanho. Então você pega uma empresa, por exemplo, como a nossa, que a gente está gerando conteúdo para YouTube, você pega uma empresa que gera conteúdo para blog, então a gente também a gente meio que está tomando esse espaço que antes era monopólio de grandes empresas. E a gente consegue gerar a nossa própria audiência ali, não depender só da audiência da Rede Globo. Com o surgimento disso, surgiu a necessidade da gente fazer, dos anunciantes anunciarem nos nossos canais, ou a gente anunciar o nosso próprio produto. Só que uma coisa que é interessante ninguém quer ligar o meu YouTube e ver assim, compra, contrata a gente. A gente precisa gerar um conteúdo. E esse conteúdo você pode pegar aí, tem vários conteúdos na internet que são conteúdos de entretenimento, conteúdos de humor, conteúdo de técnico como esse ou como alguns outros. Então o marketing de conteúdo ele veio para pegar essa audiência de alguma forma, para segurar essa audiência e para ensinar ali o que a gente quer vender. Porque, por exemplo, se você colocar aí no mundo aí do contador, quando a gente fala assim, o contador que vende BPO financeiro. Muitas vezes aquele cara não sabe nem o que é BPO financeiro. Então, talvez a melhor maneira é gerar um conteúdo. O conteúdo em si, ele serve tanto para você educar o seu público final, para você entreter, para você levar algum conteúdo, quanto para você criar uma necessidade nesse público também. Então, às vezes, o usuário final ele já tem uma dor ou uma necessidade, está procurando por alguma solução, e aí você mostra para ele que dentro daquilo que ele está procurando tem muito mais, muito mais profundo. Então, você consegue criando dores, criando necessidades dentro desse usuário final, que ele vai querendo saber um pouco mais. E quanto mais conteúdo você fornece, mais ele quer saber, mais ele quer te conhecer. E isso tudo, essa criação de necessidade também é feita através do conteúdo. Você falou um negócio aí sobre criar essa necessidade, é uma coisa interessante. Por exemplo, se você pegar o exemplo da HubSpot, a HubSpot é um software de marketing digital e que ele faz toda a automação de marketing, CRM, entre outras coisas ali, meio marketing e tudo mais. Um software de marketing digital. Igual ele tem no mundo uns 1000. Mas o que eles fizeram? Eles empunhavam um termo que é o inbound marketing. E durante 10 anos eles ficavam evangelizando em cima desse termo. Ele criou, sobre uma coisa que ele inventou, toda uma necessidade, uma cadeia que o mundo todo hoje faz. Do mesmo jeito, por exemplo, a gente não vê isso no Brasil com tanta força, mas a gente vê, por exemplo, o Érico Rocha, ele empunhou a fórmula de lançamento.
E sobre a forma de lançamento, na verdade, a forma de lançamento nada mais é que uma estratégia de captação, não, né? De retenção e conversão de lead através de e-mail marketing e também pega um pouco ali de conteúdo, de formato de conteúdo. É bem simples. Só que o cara, sobre aquilo ali, ele fez muito marketing de conteúdo. Então, marketing de conteúdo não é só para ranquear no Google. Marketing de conteúdo não é só para a sua empresa aparecer, mas é para sua empresa ficar famosa, a marca ser da sua empresa. Sim, justamente para criar necessidade. Uma empresa que é famosa e soube criar muito bem essa necessidade foi a Apple. Que quem precisa de um iPhone 12X Pro Max que tem 200 milhões de funcionalidades? Ninguém precisa Hoje em disso. dia, ela conseguiu criar essa necessidade que todo lançamento dela tem uma novidade que todo mundo quer essa novidade. Então, ela soube criar essa necessidade nas pessoas. E é justamente nesse ponto que o marketing atua. Você tem uma solução, você tem uma expertise, você tem um nicho específico e você produz conteúdo para aquele nicho, ou oferecendo essa sua solução para mostrar para as pessoas que, com a sua solução, a vida dela é muito mais fácil. Então, você consegue criar essa necessidade, vender o seu produto, ser reconhecido e ser tomado como referência. Exatamente. Marketing de conteúdo, ele é muito mais profundo do que produzir um artigo para o blog. Na verdade, marketing de conteúdo, assim, as primeiras empresas que fizeram, tem até o relato que foi a Michelin. Michelin vende pneu. E a Michelin, ela precisava fazer com que as pessoas saíssem de carro e rodassem para gastar o pneu dela, né? E para poder comprar mais pneu. Então ela fez o guia Michelin. Ela fez um guia dos principais restaurantes lá de Paris. E as pessoas... E nesse guia Michelin, que hoje é o guia mais famoso do mundo, que é onde que dá o guia Michelin lá 5 estrelas. Tipo assim, todo grande cozinheiro, chefe de cozinha quer esse guia Michelin. Mas tudo começou com marketing de conteúdo. Como, por exemplo, o Red Bull. A Red Bull, ela vende energético, mas ela patrocina time de futebol, ela é dona de time de futebol. Tudo é o quê? Geração de conteúdo. Então, a geração de conteúdo, ela é o que dá alicerce na base do que a empresa quer ser. Então, por exemplo, entrando no mundo aqui da contabilidade, vamos falar aqui um pouco sobre o exemplo. Contabilidade para startups. Por exemplo, a gente sabe que... Um exemplo. Vamos entender que você, contador, quer trabalhar somente com startup. A gente sabe, por exemplo, que uma rotina em startup é ela receber investimentos, por exemplo. Então, um marketing de conteúdo legal, por exemplo, para uma contabilidade que quer trabalhar com startup é pegar algum termo usado ali sobre essa compra e venda, sobre essa operação de compra e venda, sobre essa operação de investimento e sobre isso fazer muito conteúdo e ficar reconhecido e ser referência nesse conteúdo. Marketing de conteúdo é para isso, certo? Correto. O marketing de conteúdo, ele te deixa como referência para o público final. Então, por isso que é muito importante você, voltando em tudo que a gente frisa, praticamente em todos os conteúdos que a gente faz, definir um nicho que você quer atingir. Porque definindo um nicho, você consegue ir direto nas dores desse nicho. Então, você consegue produzir conteúdo que os usuários eles já estão buscando. Então, uma startup, por exemplo, que vai receber investimento. Então, ela quer saber se ela pode receber investimento, como que funciona para ela receber investimento, como que funciona para receber investimento de aporte de empresas, para entrar numa incubadora, se ela pode receber investimento de investidor anjo, quem pode ser investidor anjo. Então, tudo isso vai linkando um assunto ao outro e produzindo uma lista de conteúdo, na verdade, uma base de conteúdo que você, até na estratégia SEO, adiantando um pouquinho o nosso assunto aqui, você pode linkar um conteúdo ao outro. Então, um vai complementando o outro e o usuário permanece muito mais tempo no seu site, reconhece muito mais a sua relevância e vai te tendo como referência sempre. Então, acho que agora que a gente resumiu um pouco sobre o que é o marketing de conteúdo, os tipos de marketing de conteúdo, Almi, por que uma empresa deve investir em marketing de conteúdo? Legal. Nós estamos nas Olimpíadas, né? Acabou as Olimpíadas essa semana. E tem uma skatista, não é aquela pequenininha, não.
Não é a pequenininha que ganhou, não. Tem uma outra que ganhou também, que eu não sei o nome dela. Que eu entrei no Instagram dela. O Instagram dela é ela fazendo esporte radical em pelo menos uns 50 vídeos. E quem que eu, por exemplo, não faço nenhum tipo de esporte radical. Mas assim, quem que acessa o perfil dela são pessoas que gostam disso. Que de alguma forma se conecta com ela. Ou, por exemplo, a menininha que ganhou no skate, as vendas de skate aumentavam assim, consideravelmente no mundo inteiro. A Nike patrocina e tudo mais, aquela coisa toda. Então, quando você gera um conteúdo, quando você tem um conteúdo e você mostra esse conteúdo, você não está só mostrando esse conteúdo, você tá puxando todo um ecossistema junto com você. Então, as empresas elas têm que pensar o seguinte: se você ligar agora no SBT, na Rede Globo, em qualquer canal, vai estar passando alguma coisa. Do mesmo jeito, os canais digitais de uma empresa são como se fosse uma Rede Globo. Toda vez que você ligar, tem que estar passando alguma coisa. Tem que ter um stories. Eu sei que é difícil. A gente aqui tem dificuldade demais em fazer stories, em fazer vídeo. Esse conteúdo que nós estamos gravando é um conteúdo, é marketing de conteúdo e é difícil fazer. É difícil você encaixar a pauta, é difícil, mas é um desafio. Toda empresa hoje é uma empresa de mídia antes de ser uma empresa com determinado fim dela. Então, sendo uma empresa de mídia, não é por que investir. Se você não investir em marketing de conteúdo, você não sobrevive. Porque se você depender apenas, única e exclusivamente, de fundo de funil, de anúncio pago para conseguir na sua oferta lá para o fundo de funil, sua empresa vai chegar uma hora que ela... Porque o mercado de quem busca alguma coisa... Por exemplo, abrir empresa em Belo Horizonte. Vamos supor que tem 500 mil buscas no Brasil. Só que ele é finito. Ele tem 500 mil buscas só. Não tem mais buscas. Se você conseguir colocar o dinheiro necessário e todo mundo no Brasil que quiser abrir empresa, abrir com a sua empresa, o que você vai fazer no outro dia? Você precisa começar a trabalhar conteúdo na base para você conseguir evangelizar, educar, fazer esse cara se tornar fã da sua marca. E quando ele pensar em abrir uma empresa, ele não tem que ir no Google, no fundo de funil, já procurar direto a sua empresa. Então, investir em marketing de conteúdo é, antes de tudo, fazer isso. Muitos clientes chegam pra gente e falam assim: olha, eu já sou muito bom no que eu faço, eu sou uma experiente. Tem muitas empresas aí que são famosas, principalmente contabilidade digital. Tem muitas empresas aí que são famosas, mas a minha solução é muito melhor que a solução deles. Beleza, mas como que você está mostrando essa sua solução? Você está mostrando essa sua solução? Porque não adianta você ter uma solução muito boa, inovadora, que vai mudar o mundo e deixar ela escondida. Se você quer vender, quer mostrar essa solução, você tem que produzir conteúdo. E independente do tipo de conteúdo, de artigo, de vídeo, de qual plataforma você vai utilizar, se vai ser o YouTube, se vai ser seu blog, se vai ser seu Instagram, você precisa mostrar essa sua solução. E você não vai conseguir mostrar essa sua solução, só, por exemplo, postando um card no feed do seu Instagram. Você não vai conseguir mostrar essa solução, por exemplo, pegando o conteúdo que tem no blog do vizinho lá e colocando no seu blog. Como que você vai mostrar uma solução para o público se você não consegue falar qual que é a sua solução? Legal. Então, esse é o ponto principal do marketing de conteúdo, é você mostrar ao mundo a sua solução, Legal. O seu diferencial. Legal. Uma coisa que é interessante é o seguinte, se você tem uma contabilidade aí e trabalha com bares e restaurantes, eu quero entrar no seu blog. Eu quero que o seu blog me fale tudo sobre bar e restaurante. Então eu quero ver no seu blog. Eu não quero ver no seu blog como contratar uma empresa de contabilidade para bar e restaurante. Isso aí eu não preciso saber disso. Mas eu quero entrar no seu blog, eu quero ver quais são os melhores pratos que mais vendem, com maior margem. Quais são as tendências de mercado para bar e restaurante, como aumentar em 20% o lucro do meu bar, como controlar o caixa do meu bar. Eu quero a minha precificação, como eu posso, e se é relevante eu investir num delivery, se eu faço um interno para minha empresa, ou se eu me cadastro nas plataformas que já existem. Eu quero que a sua empresa faça um evento para donos de bares e restaurantes para a cidade de Belo Horizonte. Eu quero ir nesse evento, porque aí sim você está pegando um ecossistema e você está transformando esse ecossistema.
Que é isso que às vezes falta para o contador fala assim, eu pego todo tipo de empresa. Não, tudo bem, você pega todo tipo de empresa. Mas assim, será que se você pegar um nicho específico e arrebentar nesse nicho durante 2, 3 anos, gerar conteúdo, fazer evento, fazer fórum em cima dele, colocar discussão entre dois, por exemplo, 2 donos de bares ou lojistas de um shopping, fazer um podcast desse, por exemplo, só com lojistas de shopping. Imagina que legal seria se uma empresa de contabilidade promovesse um podcast para lojistas de shopping discutirem os rumos da pandemia, por exemplo. Aquilo ali, quem vai ver é lojista de shopping. Quem vai assistir aquilo é quem tem loja, é quem é empresário e é o seu público. Querendo investir em loja. E você tá fomentando esse seu ecossistema. Aí o que acontece? O contador quer gerar conteúdo, só que só vai em evento para contador. O cara só vai em evento para contador. Aí ele não vai gerar nada. Só quer falar de... Só vai em evento para contador, só fala de decore... Só fala de imposto. Não, só fala de imposto, de DRE. Isso não é relevante para o público final. Não é. Então, assim, o marketing, gerar conteúdo é isso. É escolher um nicho e trabalhar o ecossistema desse nicho. Como que vai ser feito? Igual você falou, Vanessa. Qual vai ser a plataforma? Se vai ser YouTube, qual vai ser o formato do conteúdo? Se vai ser vídeo em texto? Isso é uma segunda discussão. A primeira discussão é, eu escolhi um nicho, por exemplo, bar e restaurante, por exemplo, comércio de shopping, por exemplo, empresa de TI, startups. Como que eu fomento esse meu ecossistema? Como que eu trago esse ecossistema para perto de mim? E como que eu faço esse ecossistema funcionar ao meu redor? Isso é com marketing de conteúdo. É fazendo blog, fazendo evento, fazendo vídeo do YouTube, colocando esses caras na mesa para conversar. Então, o objetivo principal do marketing de conteúdo não é fazer um conteúdo para o blog, mas é por que você está fazendo esse conteúdo para o blog. Aí quando a gente entra nessa pergunta, que é até uma coisa que você pode fazer o que você quiser, desde que você saiba explicar o porquê que você está fazendo aquilo. Então, você colocou um conteúdo, por exemplo, vamos supor que você trabalha com uma agência e uma agência colocou um conteúdo no seu blog hoje. Você vai ler o conteúdo, mas a melhor pergunta que você pode fazer para essa agência é: por que esse conteúdo está no meu blog? Me justifica isso. Porque tem que haver uma justificativa de uma linha de pensamento de por que fazer as coisas. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla de conteúdo duplicado, conteúdo plagiado, o que eles falam de, como é que chama? Curadoria de conteúdo. Curadoria de conteúdo. Só para deixar aqui, acho que é legal falar. O que é curadoria de conteúdo? Você pega sobre um tema os principais artigos, textos e tudo de um tema, e ele faz uma curadoria e manda para sua base de conteúdo, por exemplo. Essa curadoria, ela faz algum sentido se, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando com... Vamos voltar ao assunto de bar. Você está trabalhando com bar, aí sai um card muito legal de uma empresa tal sobre o negócio, você reposta esse card no seu Instagram, ou de repente você manda no e-mail marketing. Aí, de vez em quando você fazer isso, eu nem vejo problema. O que você não pode fazer é nunca pegar um artigo de um blog e copiar no seu. Porque isso é plágio, isso aí o Google vai te... Isso não é curadoria, isso é plágio. Se tem um artigo no seu blog que não foi você que escreveu, ou uma agência, ou um freelancer, um parceiro que escreveu para você, e ele não é único, tá errado. Sim. Então, por que eu falo? Por exemplo, eu gosto muito de assunto de finanças. Eu já falei isso até em outro podcast, em outro bate-papo aqui. Eu gosto muito de assunto de finanças e eu vejo muito como é que chama? Esqueci. Como é que chama, gente? A Empíricos. E eu vejo muito a Empíricos. E a Empíricos não tem nenhum artigo copiado em nenhum outro lugar. A Empíricos, ela fomenta todo o ecossistema de investimento do lado dela. Como, por exemplo, a Suno também faz, muito bem feito. Então, quer dizer, se você gosta de assuntos relacionados, se o seu público, por exemplo, é bar e restaurante, é comércio, são lojistas, o que você tem que fazer? Você tem que fomentar esse ecossistema através de conteúdo. E não vai ser copiando conteúdo, você vai conseguir isso, certo? Não, com certeza. Os objetivos, né, principais do marketing de conteúdo são fomentar e nutrir um ecossistema, né, aumentar sua autoridade, sua visibilidade, diminuir os custos de investimento em anúncio, porque, por exemplo, se você está ranqueando organicamente para a palavra-chave, você vai diminuir o seu investimento em anúncio para aquela palavra.
Então, quando você investe em uma estratégia de marketing de conteúdo, você está gerando diversos benefícios para a sua empresa. E quando você aumenta a sua visibilidade, aumenta o retorno que a sua empresa tá gerando, não tem por que você não desprender tempo, investimento, dinheiro para isso, porque isso vai gerar retorno para você. Então a gente entendendo esse conceito, entendendo esse objetivo do marketing de conteúdo, um dos principais objetivos é fazer esse conteúdo ranquear no Google para as milhões de buscas sobre aquele determinado tema, sua empresa aparecer e o cara entrar no seu site, você conseguir visitante se tornar lead oportunidade negócio fechado. Ok. Então vamos lá. Como que faz um texto para ranquear no Google? Tá. Bem, vamos falar primeiro sobre ranqueamento, tá? Quando o nosso objetivo é ranquear no Google, significa que o objetivo é aparecer entre as primeiras posições e subindo de posição até aparecer entre as primeiras do Google. Isso pode acontecer. Se você abrir o Google, você vai ver que tem várias telas. Então, tem a rede de pesquisa, que são os resultados padrões que aparecem. Tem as imagens, que também você consegue ranquear a sua empresa, ranquear o seu conteúdo através da parte de imagens. Você consegue fazer isso na aba vídeo, na aba shopping. Então, tem vários tipos de ranqueamento que você pode ter através dos conteúdos que você produz, tá? Focando aqui no conteúdo de artigo, de conteúdos para blog, é muito importante que você defina, para você conseguir definir um conteúdo e produzir um conteúdo que vai ranquear e vai aparecer nas primeiras posições, tá? Primeiro, leve em conta quais são as principais buscas do seu público. Então, por exemplo, você quer atender bar e restaurante. Ok. Quais são as principais perguntas que os seus clientes te fazem e que os seus potenciais clientes, quem vai conhecer um pouco mais sobre sua empresa, também te faz? Como é que eles vão saber isso? Existe alguma ferramenta? Você pode tanto analisar o seu dia a dia mesmo, da vivência, das principais dúvidas, das recorrências, quanto você pode utilizar algumas ferramentas como o Ubersuggest, como o Google Planner, que é a própria ferramenta do Google. Deixa eu abrir um paralelo só nisso, só para talvez contextualizar essa questão. Marketing de conteúdo, quando a gente faz planejar, isso que a Vanessa está falando é o planejamento de marketing de conteúdo. Esse planejamento não é o objetivo aqui fazer esse conteúdo ser técnico, mas é no planejamento de marketing de conteúdo que você consegue saber exatamente o que escrever, quantas palavras usar, quais links utilizar para você conseguir ranquear no Google. Então isso é muito mais técnico do que parece. E tem duas maneiras da gente fazer isso. Uma é avaliando o concorrente, o que os concorrentes estão escrevendo. Então é fazer uma busca e ver o que tem mais acesso, o que tem mais visualização, o que tem mais resultado e produzir conteúdos semelhantes e avaliar, igual você falou, o seu próprio público, o que eles buscam, né? Sim. Com base nisso, você pode tanto avaliar as principais dores e dúvidas do seu próprio público, quanto pensar em soluções que você pode oferecer. Então, com base nisso, você pode utilizar essas ferramentas, ou o próprio Google mesmo, e jogar essa palavra. Por exemplo, você quer saber, você tem uma solução de ajudar no processo de precificação da empresa. A gente já deu vários exemplos disso. Então, joga no Google. Precificação de combos para hamburgueria, precificação de produtos para farmácia. Ou quanto cobrar num hambúrguer, quanto cobrar num refrigerante. Sim, vai fazendo, pesquisa e seleciona os principais conteúdos, os primeiros conteúdos que aparecem. Com base nisso, você vai conseguir analisar dentro desses conteúdos a palavra-chave que essas empresas destacaram no conteúdo delas. Com essas palavras-chave, você consegue utilizar as ferramentas de busca, como o Google Planner, o Ubersuggest, para você ver a quantidade de pesquisas que são realizadas por essa palavra. Então, por exemplo, precificar um produto, ou precificar um serviço, ou quanto cobrar por um serviço. Qual desses termos tem uma maior quantidade de buscas? Mais usuários buscam no dia a dia. Com essa informação, você já sabe qual o assunto você vai focar no conteúdo que você vai produzir. Você vai pegar um conteúdo que
é relevante para o seu público, que sane uma dor do seu público, que tem uma palavra-chave que é bem buscada nos mecanismos de busca e que você tem uma solução para oferecer para aquilo. Então, com base nisso, você consegue escrever um conteúdo, aí vem outro adendo, 100% autoral. Então, mesmo que você pegue outros artigos como referência, reescreve tudo. Tudo tem que ser com suas palavras, você não pode copiar uma frase do outro conteúdo, porque é considerado como plágio. E se você, por acaso, trabalha com alguma agência, alguma coisa assim, e quer saber se o seu conteúdo é autoral ou não, existe um site que chama Plagium. Pega partes desse texto e joga lá. Se tiver mais de quantos por cento? Se ficar vermelhinho lá embaixo, vermelhinho, já é plágio. Aí o que eu te aconselho? Tira tudo do seu blog, que não tem nada pior. Um conteúdo plagiado no seu blog, ele é como se fosse um câncer. Então você arranca ele fora enquanto você puder. Mais rápido que você puder. Exatamente. Então, um outro ponto, além de ser completamente autoral, o seu conteúdo precisa ser relevante. Então, mesmo que o seu conteúdo tenha 500 palavras, não seja um conteúdo extenso, gigantesco, mas o seu conteúdo ele precisa ter início, meio, fim, ele precisa responder à pergunta que foi colocada no título, ele precisa enfatizar a importância da sua contabilidade e ele também pode linkar um serviço que você presta. Então, você vai sanar a dúvida desse usuário, você vai mostrar uma solução específica e você vai linkar a sua solução. Você vai ter um conteúdo completo, você vai ter um conteúdo que não enche a linguiça, você vai ter um conteúdo que ele não se repete. Por exemplo, você fala uma coisa no primeiro parágrafo e muda as palavras e fala a mesma coisa no segundo parágrafo. Então, você precisa ter um conteúdo que seja consistente, que seja relevante, que realmente agregue, que não seja cansativa a leitura também, porque ler é um problema. Então, você precisa ter um conteúdo que realmente vá direto ao assunto e responda à dúvida desse usuário. E você precisa ter as otimizações SEO dentro desse conteúdo. E aí entra uma parte um pouco mais técnica para ser trabalhada, né, Almir? Você está falando aí em conteúdos para ranquear no Google. Então, a gente está falando de SEO, uma parte técnica. Só que a gente tem que trabalhar sempre 50% a parte técnica e 50% que o leitor, a experiência do usuário, do leitor do seu site. Por quê? Porque quem te contrata, quem te paga é o usuário. Então, ele precisa gostar do seu conteúdo. E como fazer um conteúdo que o cara gosta? Eu acho que esse é o principal ponto. Você vai escrever sobre um tema, por exemplo, como abrir um comércio. O que eu te sugiro é pegar? Pega os 3 primeiros conteúdos que estão no resultado de busca e faça um conteúdo que seja muito melhor do que todos esses 3. Sabe por quê? Porque se seu conteúdo não for muito melhor do que os outros, e quando eu falo muito melhor, é mais completo, de repente com imagem, de repente com alguma ilustração que deixa o assunto mais interessante de ser lido, às vezes você põe um vídeo desse no meio do conteúdo. Quanto mais completo for o seu conteúdo, quanto mais foda for o conteúdo que você fizer, mais resultado você vai ter. Não acho que colocar conteúdo raso, meia boca, só para ranquear no Google, você vai conseguir, porque você pode até ranquear no Google. Só que se o seu conteúdo for chato, ninguém vai te chamar no WhatsApp e vai pedir um orçamento. O cara vai entrar e isso vai até diminuir, aumentar, no caso, a sua taxa de rejeição, porque o usuário vai entrar no site, ver 5.000 palavras, sem separação, sem legibilidade, sem uma imagem, sem um subtítulo, que ele consiga identificar onde que ele está. Então, ele vai sair do seu site na hora. Ele não vai permanecer no seu site. Não vai. E para você fazer um conteúdo de SEO, depois, Vanessa, a gente pode fazer um conteúdo só sobre produção de conteúdo para SEO, porque é muita coisa. Então, só algumas etapas. Então, fazer o planejamento do conteúdo que vai ser feito, né? Buscar as palavras-chave, concorrente, o que eles estão escrevendo, separar os temas que vai escrever. Depois vai a parte de pesquisa, pegar os 3 primeiros conteúdos ali que estão na internet, pegar os 3 e construir um que seja melhor do que os 3 primeiros resultados. Depois que construir, vai a parte de otimização interna. O que são as otimizações internas? Os links internos de um artigo seu para o outro. É muito importante que seu site, os seus artigos, eles façam links internos. É o link de um artigo linkando para outro artigo interno e também fazendo artigo externo, quer dizer, para outros sites, para outros domínios.
tem um texto com escanabilidade, onde que a pessoa bata o olho, consiga ver tópico, consiga ver o H1, H2, H3 ali com muita... apenas bater no olho, ele consiga entender o que ele precisa dentro do texto, ele precisa ser visualmente agradável e uma série de outras coisas. Feito esse conteúdo, publica o conteúdo, certo? Correto. Publicou o conteúdo. O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar de braço cruzado esperando o Google indexar? Não. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá no Google Search Console, vocês vão pegar o link que vocês fizeram, vão subir para o Google Search Console. O Google Search Console vai fazer o seguinte, vai forçar o robozinho do Google a passar nesse artigo e ranquear ele mais rápido. Então é legal você fazer isso. Fez o artigo, joga no Google Search Console e pede para ele indexar. Fez isso? Aí é hora de distribuir esse conteúdo. Então, é legal separar uma verba de anúncio para fazer o anúncio desse conteúdo no Facebook, no Instagram, para as pessoas levar mais... Pra você não depender apenas do orgânico, né? Para você levar as pessoas a verem esse seu conteúdo, divulgar na sua lista de e-mail marketing, nas suas redes sociais. Divulgar nas suas redes sociais. Então, é pegar esse conteúdo e distribuir esse conteúdo. Distribuir esse conteúdo exaustivamente, distribuiu. Aí é hora de fazer um passo que talvez seja o mais fundamental no marketing de conteúdo, que são os backlinks. O que acontece? Um texto ele ranqueia devido o texto ele precisa ser bom, precisa ter link interno, precisa ter link externo e precisa ter outros sites que linkam para o seu texto. Então o que é legal você fazer? Você fez um artigo de como abrir uma padaria, vai em outros artigos de blogs de outras pessoas, de outras empresas que são relacionados a isso e manda um e-mail para ela. Cara, eu sei que você tem um artigo assim e eu fiz um artigo que é assado. O que você acha de você linkar o seu artigo no meu? Acho que vai ser legal. Eu faço um link para você, você faz um link para mim. Porque é nessa troca, quanto mais link externo você receber, mais seu site vai ranquear. Isso você pode fazer com seus próprios clientes. Por exemplo, você fez um artigo de como abrir uma padaria. Aí na sua base, você tem um cliente que também tem um site, produz conteúdo, e ele tem sistemas de gestão para padarias. Você pode linkar o artigo de abrir uma padaria com um artigo de gestão, sistema de gestão para padaria. Você tem um cliente que é logística, que faz logística, transporte de materiais, de produtos para padarias. Você pode linkar no conteúdo dele também, porque é tão relevante para você, de atrair outros domínios apontando para você, quanto para ele, porque um domínio vai ser apontado para ele também. Então, essa troca de backlinks, você não precisa fazer com grandes empresas ou outras empresas ou lugares desconhecidos. Você consegue fazer isso dentro da sua própria base, que você aumenta a relevância deles e a sua automaticamente. Exatamente. Então, tendo isso bem feito, bem mapeado, qualquer empresa pode fazer marketing de conteúdo sozinha, não pode, Vanessa? Qualquer empresa pode fazer marketing de conteúdo sozinha. Eu vou dar uma dica para uma empresa de contabilidade também. Sabe o que é uma maneira muito boa de gerar muito conteúdo? Pede para cada chefe de departamento de área, então seu cara de departamento pessoal, seu coordenador de fiscal, seu coordenador de contábil, para eles anotarem toda pergunta que seu cliente fizer. Por exemplo, meu funcionário machucou, o que eu faço? Meu funcionário pegou Covid, o que eu faço? Meu funcionário pediu demissão, o que eu faço? Quero mandar o cara embora depois das férias, o que eu faço? Pega todas essas... não paguei meu imposto em dia, qual que é a multa? Sabe essas coisas do dia a dia? Pega todas essas perguntas do dia a dia e vai colocando no seu blog, vai respondendo ela. Responde pro cliente e coloca no blog. No momento que você escrever no e-mail pro cara, pega esse mesmo e-mail e coloca no seu blog. Aí, claro, você vai tirar o nome da empresa, detalhe, claro, né? Detalhe dado acessível, você vai dar contextualizado. Uma introdução. Mas pega esse conteúdo, põe esse conteúdo na internet. Pega esse conteúdo, põe no blog. Eu tenho certeza que por dia uma empresa de contabilidade recebe no mínimo 20 perguntas ao todo, no mínimo. Então, são pelo menos 20 artigos que ele podia colocar por dia. Sim, e com isso se isso é uma quantidade de perguntas que a sua empresa recebe, multiplica pela quantidade de contabilidades que existem no Brasil e por muitas contabilidades que não conseguem responder essas perguntas. Então, o usuário não vai ligar para a contabilidade, mas vai pesquisar no Google. Então, você consegue muito mais tráfego, muito mais acesso, aumenta a sua relevância. E a gente volta no ponto da qualidade do conteúdo. Porque não adianta só você produzir um conteúdo falando assim, você não pagou o seu imposto em dia, então a sua multa é de 20% por mês ou a cada dia de atraso.
isso não é tão relevante. Então, contextualiza, mostra uma solução quando isso acontecer. Chama o usuário, coloca uma CTA, fala assim, aconteceu com você? Fala com um de nossos especialistas, a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Vamos parcelar seu imposto. Então, nesse conteúdo, você consegue tanto instruir e educar o usuário, quanto você consegue oferecer uma solução e um diferencial para ele também. Então, o conteúdo de blog, os que a gente produz aqui, eles seguem uma estrutura, todos os conteúdos são únicos, são autorais, né, individuais para cada contabilidade, mas a gente segue uma estrutura que é padrão, que, primeiro, responde a pergunta do título. Então, abrir uma empresa? Fala como que abre uma empresa. Quais os impostos pagos por uma cafeteria? Fala quais os impostos pagos por uma cafeteria. Sempre responde a pergunta do título, contextualiza a importância de uma contabilidade, né, presente no momento, ou como que a contabilidade pode dar suporte nesse assunto, e linka a um serviço que a sua empresa presta. Então, você sempre vai educar, instruir e chamar ele para uma solução que você oferece. Então, resumindo um pouco tudo isso aqui que a gente falou, faça conteúdo, é imprescindível e inquestionável, faça conteúdo, para você ter pauta para fazer esse conteúdo. Pode ser em texto, em rede social, em vídeo, enfim. Faz o levantamento das principais buscas, das principais dores do seu público, das principais perguntas que eles fazem para você, dos principais temas que seus concorrentes estão fazendo também. Então, faz esse levantamento, produza conteúdo autoral e significativo para esse conteúdo, sanando essa dúvida. Faça as otimizações desse conteúdo, então, de palavra-chave, de hashtag, de otimizações para conteúdo no blog. YouTube também tem SEO, muitas empresas, muitas pessoas que produzem conteúdos não sabem disso, mas o YouTube também tem SEO, então é importante que você faça a otimização para o seu vídeo também ranquear, estar no em alta e receber visibilidade. E produza muito conteúdo. Enfim, o resumo é isso, produza muito conteúdo. E a partir da produção de conteúdo, Almir, em quanto tempo a gente pode esperar resultado? Essa pergunta ela é boa, porque quando você fala assim, esperar resultado, depende do que o contador espera. Porque esperar é uma expectativa que parte dele. E partindo dele, ele pode esperar o que vier à cabeça dele que ele quer esperar. Então, pode ser que ele queira esperar que o site dele tenha 1 milhão de tráfego. Ele pode esperar que o site dele seja a maior referência daquele setor. Ou ele pode esperar captar, por exemplo, 5 leads no mês. Então, tudo depende do ponto de vista. O que eu entendo que seja uma métrica que o contador ele pode se basear. Um artigo que você produz, quanto mais novo o seu site ou mesmo que seu site for antigo, você nunca produziu conteúdo nele, seu site é novo. Seu site é novo ainda. Então, quanto mais novo o seu site ou quanto mais nova é a sua estratégia de conteúdo, mais tempo você vai demorar. Uma coisa é uma empresa que faz marketing de conteúdo há 5 anos, como por exemplo a gente tem cliente nosso que há 3 anos fazendo marketing de conteúdo, ele coloca o conteúdo hoje no blog, 2 semanas o conteúdo está nas mesmas colocações. Outra coisa é um site que está começando, um site novo. Mas o que eu gosto de pensar? Marketing de conteúdo, ela é você está correndo uma maratona. E quando eu falo uma maratona, 12, 24, 36 meses. Marketing de conteúdo de todas as estratégias, é a estratégia que mais demanda tempo para o resultado vir. Tempo para o Google reconhecer, tempo para o leitor ler o seu artigo e ser bom o suficiente e voltar no seu site, ou tempo do leitor entrar no seu site e não gostar do seu conteúdo, você pelo Analytics perceber que sua taxa de rejeição está alta e melhorar seu conteúdo ao ponto de fazer esse cara voltar ou outro cara entrar e ficar no seu site e fazer esse cara sentar numa mesa com outra pessoa e comentar, cara, você conhece o blog e tal? Então, o marketing de conteúdo, ele é uma construção. E ele é uma construção de longo prazo. Então, fazer marketing de conteúdo esperar um resultado rápido é você pedir para fracassar no primeiro mês de projeto.
Então, marketing de conteúdo. Ó, quero entrar no marketing de conteúdo. Quero que minha empresa faça marketing de conteúdo. Cara, então você vai fazer um projeto aí de 36 meses. Faça você, não precisa contratar ninguém. A gente explicou várias maneiras que você pode fazer sozinho. Claro, se você quiser fazer isso de maneira mais rápida, mais técnica, com mais ciência por trás, aí você contrata especialistas em marketing de conteúdo. Mas você pode fazer sozinho. Mas o que é importante você saber é, fazendo sozinho, ou fazendo com a agência, ou fazendo... É um projeto de longo prazo. Então é 12, 24, 36 meses. Ah, mas eu quero o resultado a curto prazo. Aí você tem anúncio, você tem uma série de coisas. Você pode até produzir o conteúdo e divulgar esse conteúdo, pagar para esse conteúdo se propagar. Mas se você não tem audiência, se você não tem lista de e-mail para enviar isso, se você não tem uma base, o marketing de conteúdo em si vai demandar tempo. Mas de todas as estratégias, ela é a que mais demora, mas ela é o que melhor te dá CAC, cuja aquisição de clientes. Porque uma palavra-chave hoje de abertura de empresa, a gente falou isso no outro podcast, chega até a R$15, Sim. Uma palavra-chave. E cada vez que o cara clica no seu site, você paga ao Google R$15. Então você vai investir 2, 3, 4 mil reais de Google Ads para captar 100 leads no mês. Se você faz um artigo de marketing de conteúdo, em 12 meses, esse artigo está nas primeiras colocações, você recebe quase esse mesmo número de leads sem ter gasto R$1. Você vai ter gasto ali o profissional, ou o seu tempo, a pessoa que vai fazer o marketing de conteúdo durante 12 meses, mas a partir do momento que seu site ranqueou, aquela colocação que você conquistou é sua. É claro que você pode vir a perder uma outra posição, também ganhar uma outra posição, mas se você continuar fazendo a mesma coisa que você vinha fazendo, você sempre vai permanecer em boas posições. Então o CAC, o marketing de conteúdo, ele serve principalmente para reduzir o custo de aquisição de clientes. Então, o marketing de conteúdo, ele é hoje, na minha opinião, a estratégia mais fantástica de marketing que existe. Ele é hoje a estratégia mais difícil. Nós estamos fazendo marketing de conteúdo aqui, nós estamos fazendo um conteúdo, e a gente sabe que um conteúdo do YouTube, a gente tem daqui talvez 2 anos a gente vai colher esses frutos aqui. Talvez não seja hoje. Talvez seja daqui a 2 anos, e a gente está fazendo. E a gente está investindo agora. O nosso blog, que a gente faz conteúdo todo santo dia, ele também... o conteúdo que a gente faz hoje vai me dar a receita daqui a 6 meses, 1 ano. O conteúdo que a gente fez há 3 anos atrás está dando retorno agora. Só para vocês terem uma ideia, a principal fonte de tráfego do nosso site hoje vem dos artigos que a gente fez há 3 anos atrás. E todos os outros que a gente fez depois, que a gente fez mais de 500 artigos depois disso, eles dão resultado, mas ainda um resultado bem menor do que dão esses mais antigos. Então, marketing de conteúdo é tempo. E não adianta. Aí sabe o que acontece? Engraçado isso. Quando eu comecei a fazer conteúdo, eu tinha um amigo meu que tem uma empresa de advocacia que falou assim, não, fazer com marketing de conteúdo não, porque isso demora. Hoje eu colho todos os frutos por ter feito antes. E hoje ele está começando um blog dele, porque sabe que daqui a 3 anos ele vai começar a colher os frutos. Então, tem que fazer. Todo mundo aí gosta muito do Anderson Hernandes, com toda razão, né, de gostar, mas ele não começou a fazer marketing de conteúdo hoje. Ele começou a fazer marketing de conteúdo há 20 anos atrás, quando nem existia... não tinha nem internet como tem hoje, ele já fazia livro e já publicava. Sim, e se você analisar o conteúdo também, se eu colocar no YouTube Anderson Hernandes, os primeiros vídeos que aparecem são vídeos de 2015, 2016, muito antigos dele. Pois é. Então, eu acho que a gente explicou aí um pouco sobre marketing de conteúdo. Se você, contador, tem uma empresa contábil, e está pensando em trabalhar com seriedade o marketing de conteúdo, está pensando em trabalhar com maturidade essa estratégia de marketing de conteúdo, a gente é focado e especializado em estratégia. Então, manda uma mensagem para a gente aqui, vamos bater um papo, vamos ver se a gente consegue te ajudar, vamos ver as oportunidades que seu nicho te dá, vamos ver quais concorrentes estão fazendo marketing de conteúdo, que às vezes você nem sabe, os caras estão bombando aí, e vamos começar, porque se não começar 2021, cara, eu nem sei. Não, correto. É totalmente... O primeiro passo que você precisa dar é começar. Você precisa iniciar. Porque se você quer ter resultado daqui 6 meses, 1 ano, você está pensando, não, eu vou investir, mas vou investir em 2022. Em 2022, você já poderia estar começando
a ter autoridade do que você iniciou agora em 2021. Então, não espera mudar ano, não espera vir um futuro, não espera uma virada de chave, não. Já dá o primeiro passo, porque a partir do primeiro passo os outros vêm. Então é isso, Vanessa. Muito obrigado por mais um conteúdo. Nós temos um conteúdo e até a próxima. Até a próxima.